Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, vamos que vamos. Episódio 285, episódio especialíssimo, porque hoje eu vou te mostrar o que está roubando a sua performance nos estudos. É exatamente isso. O que é que está roubando? De fato, você chegar ao final de um dia, ao final de uma semana, ao final de um mês, e está sentindo orgulho da forma pela qual você está evoluindo. E para isso, vamos usar uma frase trazida pelo Joel J, grande especialista grande player, né, especialista em performance no Brasil, que pode mudar o seu jeito de enxergar os resultados. A performance, ela é igual ao seu potencial subtraído, ou seja, menos as interferências que, de alguma forma, lhe tiram do prumo. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembrando que nós temos alguns combinados. Qualquer tipo de frase de impacto que você observe, você já coloca nos comentários. Não espera a melhor frase para colocar nos comentários. Ouviu uma frase que lhe impactou? Já coloca. Dialoga comigo ao longo do episódio. Está ouvindo? Já vai escrevendo. Lembra também do seguinte: ao longo do episódio, você vai observar frases de impacto e você vai lembrar de pessoas. Então, ouviu, lembrou de uma pessoa, já encaminha para ela. É fundamental que você o faça sempre. Afinal de contas, o grande objetivo é que a prosperidade atinja também as pessoas que estão ao seu redor. E justamente nessa linha de entender o que está roubando a sua performance nos estudos, que é central, que é imperativo, que você entenda aqui os conceitos que eu estou trazendo de performance, de potencial e de interferências. Quando eu me refiro à performance, eu estou falando do seu resultado visível. Ou seja, eu estou me referindo àquilo que você entrega. Resultado é o que está sendo entregue. É isso que muda a sua vida. Potencial é a sua capacidade de aquilo que você pode alcançar. Quantas vezes você já ouviu assim: caramba, aquela menina tinha um potencial enorme, mas uma pena que não deu certo. Ou, rapaz, aquele rapaz, ele tinha tudo para ir bem, mas parece que tem alguma coisa que não deixa ele progredir. Isso é potencial, que é diferente de performance. A pessoa pode ter um enorme potencial, mas não ter performance. E por que que isso acontece? Um dos grandes fatores, um dos grandes vilões, está atrelado às interferências. E o que são interferências? É tudo que atrapalha, tudo que bloqueia, tudo que drena a energia, tudo que drena a sua energia, tudo que bloqueia a sua capacidade, tudo que atrapalha a sua evolução, aqui será chamado de interferência. E é exatamente aí que eu tenho uma pergunta para você. Será que você está rendendo menos do que poderia? Você tem a sensação que pode mais do que o que você está rendendo? Mas não por falta de potencial, porque você consegue enxergar em você uma grande capacidade. Porque tem pessoas que, de fato, não conseguem enxergar em si um potencial. Mas agora eu estou conversando com a pessoa neste momento que enxerga. Lá no fundo ela sabe que tem potencial, mas está rendendo menos do que poderia. Então a pergunta é: será que você está rendendo menos do que você poderia? Não por falta de potencial, mas sim por excesso de interferências? Essa é uma pergunta que vai mudar o jogo para você em relação tanto à produtividade quanto à performance.
Porque quando a gente fala, por exemplo, do potencial, é importante que a gente aprofunde nesse primeiro conceito. O potencial, ele é construído com disciplina, com treino, com consistência, ou seja, com constância. Por isso, a frase que eu trago sempre é uma frase, para quem está me vendo aqui no YouTube, é uma frase que eu uso neste caderno do AV Coaching, do método AV4.4 e do AV Coaching, que é meu processo de acompanhamento específico, né? Para quem já faz o método Selection, que é o método mais completo que a gente tem, que tem um acompanhamento como coaching. Então, qual é? Olha a frase, não sei se você está conseguindo ler aí. O sucesso é treinável. Quando eu digo que o sucesso é treinável, eu estou exatamente dizendo o que para você? Eu estou me referindo ao potencial. Você pode construir esse potencial cada vez maior. E trazendo, né, para uma realidade, para um exemplo prático, é o estudante que tem clareza do objetivo, ele sabe onde quer chegar, organiza os estudos especificamente, mas não atinge a nota máxima ainda. Note que ele tem um potencial em construção. Por quê? Porque ele já sabe onde quer chegar. Porque ele já faz por onde, porque organiza os estudos, já sabe como chegar lá. Ainda não chegou, mas está construindo essa chegada. Então, escreve isso. Ou você escreve o sucesso é treinável, como eu gosto sempre. Ou de uma outra forma, potencial não é dom. Potencial é preparo. Potencial, ele não é, eu nasci com potencial, ótimo, eu não nasci, já era. Não! O potencial não é dom. Potencial é preparo. Porque ele está falando de uma capacidade máxima que você pode atingir. Do outro lado, está o que lhe afasta dessa performance. Do outro lado, estão as interferências. As principais interferências na vida de um concurseiro, na vida de uma concurseira, envolve, primeiro, falta de planejamento. É o estudar sem rumo. Eu costumo dizer que estudar sem planejamento é o mesmo que dirigir um carro sem destino. Esta é uma frase da minha autoria, da autoria do professor Alan Vinícius. É exatamente isso. Estudar sem planejamento é dirigir um carro sem destino. A falta de organização, que é a segunda grande interferência, dispersa tempo entre PDFs, videoaulas e resumos soltos. É você estudar, estuda o PDF de uma matéria, daqui a pouco você já está estudando a videoaula de outra, daqui a pouco você já está fazendo um resumo de um terceiro aspecto, ou seja, não tem sistematicidade no que você está fazendo. Então a tendência é que você não consiga chegar lá. A terceira grande interferência tem a ver com a falta de técnica. Ou seja, é exatamente o caso daquele estudante que lê, mas não retém o conteúdo. Porque estudar é diferente de ler. Existe técnica para isso. Existem técnicas de retenção. Então, se você não faz as questões no momento certo, se você não faz a revisão quando deveria fazer, isso gera naturalmente uma ausência de resultado, uma ausência de performance. Isso é uma interferência. Assim como nós temos a falta da inteligência emocional, que se materializa de que forma? Se materializa através da ansiedade, ela se materializa através da procrastinação, ela se materializa através da comparação, que nós falamos no episódio de número 284. O medo da reprovação são interferências que geram justamente a quebra do equilíbrio emocional. E aí, a pergunta é se você ainda não escreveu nenhuma frase de impacto é agora. Qual dessas interferências tem roubado a sua energia? Interferência. Eu trago, por exemplo, pessoas que ficam com medo da questão da rotina, quando trabalham, estudam e têm um tempo curto. Eu vou trazer um exemplo para quebrar esse paradigma de uma vez por todas. Eu tenho um estudante A que estuda 8 horas por dia. Ele diz assim, eu chego, professor, eu estudo 8 horas por dia. Mas é 8 horas de um estudo mal organizado. Naturalmente, qual é a consequência? Baixa performance. Agora, aquele estudante que estuda 3 horas,
bem direcionadas, com objetivo, sabendo o momento de cada tipo de estudo, de teoria, de resolução de questões, de revisões, vai gerar uma alta performance. A conclusão que você tem que ter na cabeça, que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é quantidade, é qualidade, e a qualidade ela precisa ser sem interferências. As interferências elas precisam ser eliminadas ou minimizadas. Esse é um fator crucial. E é exatamente por isso que faz tanta diferença você ter um passo a passo para chegar lá. Por isso que no primeiro pilar do meu método, que é o método da V4.4, a clareza da rotina, a clareza da carreira vai eliminar a perda de tempo. Segundo, quando eu falo da organização, estudar por ciclos de estudos evita sobrecarga em uma disciplina e lacunas em outras, que é o que acontece com o método tabela. Então, quando você estuda por ciclo, você não sobrecarrega, porque você não estuda só uma disciplina, e você não deixa lacuna em outra, você não deixa de estudar uma disciplina que de repente é igualmente importante, ou até mais importante do que aquela que você está estudando pra caramba. A questão do aprendizado eficiente, você ter técnicas certas, elas reduzem as interferências cognitivas. Ou seja, aquela linha relacionada a você reter o conteúdo. Assim como, quando eu falo da questão da inteligência emocional, você precisa de equilíbrio para lidar com a pressão e evitar a autossabotagem. Não é à toa que todo santo dia, de segunda a sexta, você tem um podcast novo aqui. Por quê? Porque você vai precisar enxergar que esses pilares vão ampliar o seu potencial e reduzir as interferências ou removê-las. Nesse momento, para e reflete comigo. Se você pudesse eliminar uma interferência hoje, seria essa interferência? Escreve, se não quiser escrever nos comentários, escreve aqui para mim no WhatsApp. Escreve. Qual seria a interferência que você eliminaria hoje? Precisa colocar isso para fora. Segunda pergunta: como sua performance mudaria se o seu potencial fosse liberado sem essas barreiras? Se a partir de agora você tivesse a oportunidade de colocar todo o seu potencial em prática, sem procrastinação, sem ansiedade, com rumo, com organização, com técnica. E eu vou além, se você tivesse clareza, organização, técnica e equilíbrio do ponto de vista emocional, qual seria o seu próximo nível? Você acha que aconteceria com você? Pause o episódio, escreva a sua resposta e transforme essa reflexão em ação. Coloque em prática o que você está aprendendo. Escreve. Se você não escreveu nenhuma frase ainda, escreve. Agora eu vou ficar chateado com você se você não escrever essa frase aqui nos comentários. Performance é o que sobra quando você elimina as interferências que te afastam do seu potencial. Esta frase, que frase bacana. Olha só, performance é o que sobra quando você elimina as interferências que te afastam do seu potencial. Esta frase ela tem que estar estampada na frente da sua cama. E ela não pode ficar só com você. Então, se esse episódio, se ele fez sentido para você, compartilhe com alguém. Alguém que precisa ouvir essa mensagem. Essa pessoa vai chegar aqui, vai visualizar que a regra é para você encaminhar apenas para uma pessoa e você encaminhou para ela. Imagina como essa pessoa ela vai se sentir lisonjeada, como ela vai se sentir efetivamente transformada. E se você precisa de ajuda para identificar e eliminar as interferências da sua jornada, me chama no WhatsApp 719-9381-1035, está na descrição desse episódio, ou no Instagram, @prof.alanvinicius. E vamos juntos liberar o seu potencial e alcançar a tão sonhada aprovação. Um grande abraço, estamos juntos.
e até o episódio de número 286. Até lá, valeu, grande abraço.